e é um outro trabalho. Não é que chegaram 7 peças, o Coutinho já estreou, já está comendo a bola, o Payet vive melhor. Não é isso. Ele tem, então, minimamente, algo ele fez. Agora, é o que ele vai fazer a partir disso, o que ele vai fazer com as peças que chegam, só que, pelo menos, ele já tem um terreno um pouco mais tranquilo para trabalhar e para receber essas peças. Então, é diferente. Eu acho que esse é um ponto central, porque se no instante em que o Álvaro Pacheco é demitido e o Rafael Paiva assume, que é ali perto do duelo contra o São Paulo, quando o Vasco vivia uma crise profundaça, se dentro e fora de campo. Exato. Se naquele instante chegasse Coutinho, chegasse Souza, chegasse Alex ele não ia ter Teixeira, opção. Não, o papo seria, esses 3 chegaram para salvar o Vasco. É um contexto. Eles chegam no momento em que o time está mais encaixado. Gera outra discussão. É bom lembrar, chega o Coutinho, né? O Souza e o Alex Teixeira exato. Outro papo ali do pacote. Inclusive, nesse contexto de recuperação de time, de cara de time que o Rafael Paiva dá ao Vasco, a gente abre a discussão de quantos desses vão jogar. O Coutinho vai jogar. O Souza, eu tenho dúvida se vai jogar. Se o Souza jogar, ele não vai jogar de primeiro, porque ele não é primeiro. Ele não vai jogar de segundo, onde ele jogou a vida inteira, porque o Vasco tem hoje 2 volantes muito bem estabelecidos, que é o Hugo Moura e o Matheus Cocão. Ou ele vai jogar na vaga do Praxedes, que é um terceiro homem de meio campo, com o Coutinho jogando ou no lugar do Watson ou no lugar do David. O Souza que chega está abaixo de todos esses. Ou o Souza vai ficar no banco e o Coutinho vai ser o 10, com Watson, David e Verratti. Então acho que essa é a discussão. E era uma discussão inimaginável há um mês. Os 3 chegariam, não, vão jogar e vão ter que salvar o Vasco. O contexto do Vasco mudou. Mudou para o campeonato e mudou pela maneira que se olha onde que a gente vai encaixar os reforços. Adson, Souza e Verratti. David, Souza e Verratti, não. David, Souza na frente? Souza, não. Não, você falou Adson. Ou o Coutinho vai jogar de 10. Tá papo. Ou Coutinho de 10 e mantém o trio de ataque atual. Sim. Ou como segundo jogador de ataque. Ou Souza jogando num triângulo de meio campo. Não, Souza que chegou de reforço. Onde Souza, para mim, não tá no papo. Ele pode jogar no lugar do Souza. Eu não sei que nível ele tá jogando. Não, o Souza não tem nível. Não vinha jogando. O Souza, para mim, ele entra no acordo pessoal do Coutinho. Se em algum momento 3, 4 jogadores não puderem estar, ele é a quinta, sexta, mas se ele entrar no time, eu acho que ele briga para entrar no lugar do Praxedes, que é um Vasco com 3 homens de meio campo. Isso. E aí o Coutinho jogaria onde ele jogou na seleção brasileira, por exemplo, aberto dos lados para trazer para dentro. E essa vaga do Praxedes aí é a bola cantada que todo mundo, sai o Praxedes. Mas o Praxedes hoje fez um jogo muito bom. Um jogo de equilíbrio no meio campo. O time do Atlético Goianiense com muita força física por ali, e o Praxedes demonstrou sua utilidade. Agora, jamais será um problema num time com o contexto do Vasco ter de encaixar o Felipe Coutinho. Não, o Coutinho vai jogar. Definitivamente não é um dilema. Quem não vai jogar é o Payet. O Payet vai perder espaço. Então, o Payet e Coutinho não cabem. É importante naturalizar o debate de que não necessariamente o importante é que tem 2 jogadores, tem que encaixar. O importante é que vai existir um debate de Payet ou Coutinho. Vai ser difícil encaixar os dois. Sim, mas dependendo do adversário, da circunstância também, o Vasco firmando, o Vasco com esse aproveitamento do Paiva é de aproximadamente 80%. Se baixar, até pela realidade do clube ainda, para 55%, 60%, o Vasco tende a fazer um campeonato mais tranquilo, não ficar ali na parte de baixo da tabela como ficou no ano passado. Esse aproveitamento aí, de repente, até belisca uma 8ª vaga em Libertadores. Num cenário mais tranquilo, hoje tá perto. De menos pressão, e principalmente de um time estabilizado, e para mim o grande mérito do Paiva foi ter mudado a atitude do time. O Piton voltou a jogar porque a atitude mudou. A gente vê o Piton mais intenso hoje, com um jogo mais vertical, capacidade de apoiar por dentro, de ocupar o corredor, mas há uma mobilização como time. O Matheus Carvalho. E se essa mobilização se mantém, mais uma vez, dá para encaixar aos poucos. Coutinho, até mesmo eventualmente o Payet. Então é um momento muito positivo do Vasco, méritos totais do Rafael Paiva. Muito bem. Vamos ouvir agora o Pedro Caixinha, treinador. Desde que Rafael Paiva assumiu o Vasco em junho, neste recorte do campeonato, o Vasco é líder junto com o Botafogo. Olha só, são 7 jogos, né? 16 pontos tem o Vasco, 16 o Botafogo, aí o São Paulo 15. Neste período de Rafael Paiva, meu querido Pedro Ivo... Entender que o Vasco da Gama, nesse momento, está disposto definitivamente a olhar para a parte de cima da tabela. Daqui a pouco a gente vai analisar essa tabela aqui, inclusive, e a gente vai dar um pouquinho do nosso parecer sobre o que está acontecendo. Então o Vasco até aqui chega até a 9ª colocação,
tem 23 pontos, é uma pontuação bem legal, assim, para tudo que aconteceu no campeonato. É uma pontuação que definitivamente credencia o Vasco a olhar para cima, a tentar ficar entre os 10 dentro do Campeonato Brasileiro e cada vez mais, sem dúvida alguma, manter essa margem boa de distância para a zona do rebaixamento. São 8 pontos para o Corinthians, que já venceu ontem. Então a régua do Vasco é essa. O Vasco está a 8 pontos do Corinthians e está, se eu não me engano, a 7 pontos do G6 do Campeonato Brasileiro, o que mostra que o Vasco está mais próximo do topo da tabela do que, de fato, da parte de baixo. Então, é mudar essa mentalidade. É claro que o torcedor vascaíno sempre vai ter aquele um pouquinho de medo, 23/45, o importante é fazer 45, mas eu acho que você, olhando um pouco além, olhando para um objetivo de estar numa Sul-Americana, estar numa pré-Libertadores, você vai atingir essa pontuação. Principalmente com a forma inegociável como esses atletas têm entrado em campo. E não é só porque o Vasco está vencendo 4 partidas seguidas, venceu 4 partidas seguidas. É porque, como bem fala o Verratti, como bem fala o grupo de jogadores, sempre que dão entrevistas, o Vasco está jogando de uma forma inegociável. E a forma inegociável tem a ver com a postura. Até porque, se você for olhar os fatos do que vem acontecendo, o Vasco conseguiu sua segunda vitória fora de casa seguida. Segunda vitória fora de casa seguida no Campeonato Brasileiro, uma contra o Internacional e outra contra o Atlético Goianiense na partida de hoje. E, cara, isso é muito expressivo para um time que até então só tinha feito 14 pontos dentro da própria casa. Um time que até então tinha perdido todas as partidas fora de casa. E uma equipe que quer brigar pela parte de cima da tabela, que quer brigar pela primeira página da tabela, tem que pontuar fora de casa. E o Vasco do Rafael Paiva conseguiu, sem dúvida alguma, dar essa consistência ao time do Vasco nas últimas partidas. Porque se você for parar para pensar, é claro que também teve o lance do Hugo Moura contra o Botafogo, em que ele poderia ter sido expulso, mas a partida em que o Vasco perde para o Bahia, o David é expulso injustamente. O Vasco estava melhor no jogo. E o David é expulso injustamente, e depois o Bahia, que é um baita de um time, consegue fazer o segundo gol contra o Vasco. Então, o desempenho do Rafael Paiva, ele o credencia para ter esse respaldo. Porque muito se fala, efetiva logo, efetiva logo, efetiva logo. E a minha cabeça é a seguinte: efetiva? Por que essa palavra? Eu acho que o que tem que continuar sendo dado, como vem sendo dado ao Rafael Paiva, é respaldo. Respaldo para ele trabalhar com tranquilidade, respaldo para não ter nenhum burburinho de que a gente vai buscar um outro... Não. Ele tem respaldo. E agora ele tem respaldo da diretoria. E com os resultados, porque o torcedor é movido ao resultado, felizmente ou infelizmente, ele também tem respaldo da torcida. E quando ele entende esse elenco, quando ele até comete erros, a gente consegue entender também o lado dele. E a gente vai falar sobre isso na partida de hoje. Vou para o primeiro tempo, para a análise do primeiro tempo. Antes, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações. Vou beber uma água. Qual é a dúvida disso? Hugo Moura é um jogador que participou do Flamengo, que participou do Atlético Paranaense, inclusive numa campanha de finalista de Libertadores. Assim como o David, quando chegou, e eu falei, eu acho que o David não é o nível para ser titular do Vasco, mas o David tem nível para ser um jogador útil. Por quê, Pedrosa? Por quê? Porque o David já jogou por Cruzeiro, Internacional, Fortaleza, São Paulo, é campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, foi decisivo contra o São Paulo. E jogador que tem, pelo São Paulo no caso, jogador que tem bagagem de Série A, que tem experiência, que não sente jogo, amigo, ele vai te entregar ponto. Jogador que veste a camisa do Corinthians por mais de 100 jogos, ele não vai sentir jogo, como foi e como está sendo a questão do Adson, que é outro jogador que muitos contestaram e está mostrando o seu valor. Lucas Piton, a mesma coisa, mostrando o seu valor. O David, ele se encaixa em uma expressão, é útil. Ele é bruto, ele não toma nem sempre as melhores decisões, mas ele não se esconde do jogo. Ele aparece, ele tenta. Ele vai pecar, mas nunca por omissão. Então, é o tipo de jogador então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a análise completa de Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 0 pelo Campeonato Brasileiro. Uma belíssima vitória do Vasco, a segunda vitória seguida fora de casa. O Vasco venceu o Inter por 2-1, agora vence o Atlético Goianiense
por 1-0 e o Vasco consegue respirar muito na competição. Só para vocês terem a ciência, acabou todos os jogos que eram para ser disputados, lembrando que alguns adiados realmente não aconteceram, né? Como é o caso, por exemplo, de Cuiabá e Fluminense, como é o caso de Flamengo e Inter e tudo mais. Mas a gente consegue ver aqui agora a tabela de classificação, ó. O Vasco está em 9º lugar e fez 7 vitórias, 2 empates e 8 derrotas em 17 partidas. O Vasco, que tinha um saldo de gol super negativo, hoje é de -6. E não é bizarro, porque, por exemplo, Vitória está -9, Corinthians -9, a equipe gremista -10, Atlético Goianiense -11 e a equipe do Fluminense -12. Então o Vasco está ali no bolo, recuperou bastante a situação envolvendo saldo de gol, tem feito gols na parte ofensiva e tem tomado pouco na parte defensiva. Então, portanto, o Vasco realmente tem evoluído muito com o Rafael Paiva. Ele merece esse respaldo, essa proximidade da diretoria, porque os jogadores estão fechados com o Rafael Paiva. Rafael Paiva está totalmente fechado com os jogadores. E o Vasco em campo consegue desempenhar o seu melhor futebol. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo. Deixa o like, que é muito importante. Compartilhe para geral, porque nossa meta é alcançar 40 mil. E eu conto muito com a sua ajuda. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!